Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Carta aos Hebreus, capítulo 6, Propósitos Superiores dos Cristãos. Hoje queremos refletir juntos sobre o profundo significado do propósito na vida cristã, um tema que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Desde a criação, o Senhor colocou diante de nós um caminho de sucesso e plenitude, respeitando nossa liberdade de escolher e responder a seu chamado. Na Bíblia, vemos que honrar a Deus e a família é um propósito central para a nossa vida. Quando entendemos o matrimônio e a família como um espaço sagrado e protegido, nos comprometemos a viver o amor e o respeito de maneira intensa, evitando as tentações que ameaçam essa união. O capítulo também nos lembra que o propósito maior é refletido no próprio Cristo, firme e constante em sua missão. Ele nos ensina que, ao enfrentarmos desafios, devemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o convite que recebemos: viver para Deus com fidelidade, compromisso e amor genuíno por nossa família, como espelho do plano divino. Que possamos aprender, crescer e juntos cumprir esse chamado de amor, tornando-nos luz e testemunho de Jesus Cristo. Tópico 1. Introdução. Propósitos superiores dos cristãos. A palavra propósito vem do latim proposer, que significa por antes, ou seja, ver o fim antes do começo. Quando se trata do plano de Deus, ele já traçou um propósito para a humanidade, e nosso sucesso depende de aceitar e entrar nesse plano. O propósito de Deus não é um destino imutável, mas uma proposta cheia de amor e respeito pelo livre-arbítrio. Aceitar essa proposta exige uma ação ativa do cristão, como orar e profetizar, ou seja, declarar a palavra de Deus sobre o propósito que ele tem para nós, antes que ele se concretize. Esse alinhamento com Deus pode transformar nossas vidas e dar um novo sentido ao que aparentemente seria apenas uma jornada comum. Ao entender o conceito de propósito, podemos ter uma visão mais clara de como Deus deseja que vivamos e como Ele quer nos usar para realizar o seu plano maior. No coração de tudo, o propósito de Deus vai além de nossa própria compreensão e desejo pessoal. Em Romanos 8,28, o apóstolo Paulo explica que aqueles que amam a Deus são chamados para um propósito específico e tudo o que acontece em sua vida coopera para o bem. Isso inclui até os momentos difíceis e as provações que muitas vezes não conseguimos entender. A ideia central é que, embora as dificuldades pareçam não ter sentido no momento, elas são parte do processo que leva uma vida mais profunda com Deus. Para os cristãos que vivem segundo o propósito de Deus, até os momentos mais desafiadores podem se tornar fontes de crescimento espiritual. Portanto, cada experiência, até as mais dolorosas, são trabalhadas por Deus para um bem maior, que é o nosso crescimento e a realização de sua vontade. Em um mundo que valoriza o sucesso e a felicidade instantânea, a visão cristã do sofrimento é transformada em algo redentor e cheio de propósito. Tudo o que acontece, seja bom ou ruim, tem um papel no desenvolvimento espiritual daqueles que estão comprometidos com o plano divino. Em Provérbios 19,21, aprendemos que muitos são os projetos no coração do homem, mas o propósito de Deus é o que prevalece. O homem pode planejar sua vida em várias áreas como carreira, relacionamentos e conquistas pessoais. Esses projetos são importantes, mas muitas vezes eles não são a melhor coisa para a vida dos cristãos, pois podem limitar suas possibilidades e sua liberdade. Em contraste, os propósitos de Deus, embora às vezes desafiadores, trazem verdadeira liberdade, pois são eternas e transformadores. Ao alinhar nossos projetos aos propósitos divinos,
Em vez de nos aprisionarmos a planos que podem ser falhos ou limitados, encontramos a verdadeira liberdade. Muitas vezes, o ser humano se preocupa com o que deseja, mas Deus, em sua sabedoria, tem sempre algo mais grandioso e duradouro. Ele não apenas quer que vivamos bem, mas que cumpramos a missão que Ele tem para nós, uma missão que transcende as limitações de nossos próprios projetos. Em Eclesiastes 3.1, lemos que tudo tem um tempo determinado. A questão do tempo e do modo é um desafio para muitos cristãos. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo, mas Deus tem o seu próprio cronograma. Ele sabe o momento certo para agir e precisamos confiar que Ele sabe melhor do que nós. A ansiedade muitas vezes nos leva a querer que Deus faça as coisas imediatamente, mas os propósitos de Deus são perfeitos e sempre no tempo certo. O momento de realização de seus planos pode não ser o que esperamos, mas Ele sabe exatamente quando e como agir. Isso exige de nós paciência e confiança. A sabedoria de Deus transcende nosso entendimento e ao aprender a esperar, amadurecemos espiritualmente. O tempo de Deus é eterno e temos que estar dispostos a seguir sua direção, mesmo que isso signifique esperar por um tempo que para nós pareça algo longo. Isso é parte do processo de amadurecimento e de entrega total ao Senhor. No livro de Jó, especialmente em Jó 17.11, vemos como ele, em meio à sua intensa dor e sofrimento, reconhece que seus próprios planos e sonhos foram desfeitos. Seus projetos de vida pareciam ter chegado ao fim, mas ao final de sua aprovação, ele descobriu uma verdade fundamental. Enquanto os projetos humanos falham, os propósitos de Deus são infalíveis. Jó passou da experiência de ouvir sobre Deus para uma experiência de conhecê-lo de uma forma mais profunda. Ele reconheceu que, independentemente das circunstâncias adversas, os planos de Deus não falham. Esse reconhecimento da soberania e fidelidade de Deus fortalece a confiança e elimina o medo do futuro. Para o cristão, isso significa que, mesmo nas situações mais desesperadoras, podemos descansar na certeza de que o propósito de Deus prevalecerá. O poder de Deus não falha, e isso deve nos dar paz e esperança, pois sabemos que Ele está no controle e que suas promessas são firmes. Concluímos que viver com o propósito divino significa viver em sintonia com os planos eternos de Deus. Esse propósito exige confiança, paciência e uma compreensão de que o tempo e os modos de Deus são diferentes dos nossos. Não podemos viver ansiosos ou temerosos, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ao aceitarmos os propósitos de Deus, nossa vida se torna mais focada, cheia de sentido e alinhada com a sua vontade. Podemos enfrentar dificuldades com a confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão dentro do seu propósito. A vida cristã não é apenas sobre realizar nossos próprios projetos, mas se entregar ao plano maior de Deus, sabendo que Ele é soberano e fiel para cumprir todas as suas promessas. Ao caminhar em sua direção, encontramos verdadeira liberdade, realização e paz. Tópico 2. Deixando os embaraços e correndo com propósito. O autor da carta aos Hebreus se dirige a cristãos judeus convertidos, encorajando-os a perseverar em sua fé com propósito e determinação. Ao descrever a vida cristã como uma corrida, ele oferece um poderoso exemplo visual como um estádio cheio de espectadores observando atentamente cada movimento dos competidores. Esta imagem reforça a importância da paciência, da preparação e da persistência no caminho da fé. Ao longo da mensagem são destacados
princípios fundamentais para uma vida cristã frutífera, ressaltando que, assim como atletas se preparam com dedicação, também os cristãos devem ter zelo, evitar as distrações e se livrar de qualquer embaraço. A vida espiritual é, portanto, comparada a uma corrida onde o objetivo é alcançar o propósito maior, um prêmio eterno que vai além das realizações terrenas. Neste ponto, o autor enfatiza a importância de que os cristãos chamados atletas de Cristo estejam conscientes das testemunhas ao seu redor. Essas testemunhas, reais ou simbólicas, observam com atenção os passos dos fiéis, julgando se eles realmente vivem de acordo com a fé que professam. A comparação com os atletas é estratégica, assim como corredores em uma prova buscam incansavelmente o primeiro lugar. Os cristãos são chamados a se esforçarem continuamente para alcançar a parte mais alta do pódio, ou seja, a vitória plena em Cristo. Ao mesmo tempo, a advertência se volta para os riscos das falsas testemunhas, pessoas que, com mentiras ou julgamentos injustos, tentam prejudicar os fiéis. Nessas situações, a solução é buscar o socorro e a justiça de Deus, confiando que Ele é quem conhece a verdade dos corações e dará recompensa aos que perseveram com integridade. A vida espiritual é ilustrada pelo exemplo de atleta que, em seus treinamentos, corriam com pesos nos pés para aumentar a resistência e a força. Entretanto, durante a prova, esses pesos precisavam ser removidos, pois, ao contrário, os atrasariam ou os fariam tropeçar. Da mesma forma, o autor exorta os cristãos a se livrarem de embaraços, representações de tudo aquilo que os prende, dificulta ou desvia seu foco em Cristo. O pecado especificamente descrito como errar o alvo é um perigo constante na caminhada da fé. Quando o cristão perde o foco no seu propósito e se deixa envolver por distrações ou erros, ele perde a direção e se afasta da linha de chegada. A metáfora é clara. Na corrida espiritual é essencial abandonar tudo que representa peso desnecessário e nos deixa mais vulneráveis ao fracasso. Para evitar esses obstáculos, a sabedoria bíblica orienta os cristãos a aprender com os erros, tanto os próprios quanto os alheios, para correrem livres e focados. Neste ponto da mensagem, o autor traz uma lição sobre o equilíbrio entre paciência e persistência. Ele compara a jornada cristã a uma corrida de longa distância, onde o corredor precisa encontrar o ritmo certo, evitando a pressa excessiva que pode levar ao cansaço prematuro e, consequentemente, ao fracasso. Correr com paciência parece um paradoxo, mas faz sentido quando entendemos que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas de resistência e constância. Para alcançar o pódio espiritual, o cristão deve unir paciência à diligência, fé à ação e oração à preparação. Assim, o autor sugere que, em vez de correr de maneira impulsiva, o cristão se prepara espiritualmente com o coração firme e disposição correta e constante. Cita-se ainda a importância da preparação do coração, da mente e do espírito, comparando o fiel a um vaso preparado, cheio e disponível para o propósito divino. Ao entender o valor da paciência, o cristão pode alcançar seu objetivo final com a certeza de que a vitória está garantida para os que se preparam corretamente e seguem adiante sem desistir. A jornada cristã, comparada a uma corrida, requer do fiel perseverança, paciência e um compromisso claro com seu propósito. Neste estudo, vimos que a fé em Cristo exige que os cristãos corram com diligência, sem se conformar com o que é apenas bom o suficiente, mas sim buscando uma vitória plena.
O cuidado com o que as testemunhas observam, a prudência ao evitar embaraços e o afastamento do pecado são passos essenciais para a vida cristã. Além disso, a preparação é vital, tanto no coração quanto na vida prática, para que o cristão possa prosseguir sem se desviar do propósito divino. Assim, a mensagem de Hebreus, capítulo 12, nos encoraja a correr a corrida da fé, com determinação, fixando nossos olhos no prêmio final que Deus promete a todos que perseveram. Aleluia! Essa corrida não é sobre a velocidade, mas sobre a resistência e foco. E a vitória é garantida para aqueles que se preparam e permanecem fiéis até o fim. A jornada cristã é, acima de tudo, uma jornada de crescimento espiritual, aprendizado e fidelidade ao propósito que Deus coloca em nossas vidas. Tópico 3. Olhando com propósito para Jesus. No texto de Hebreus 12.2 a 3, o autor aborda a importância de direcionar o olhar para Jesus como centro e sustentador da fé cristã. Este conselho é direcionado a cristãos que, embora convertidos, estavam se distanciando do foco em Cristo, o que enfraquecia suas vidas espirituais e seus ânimos. O autor nos lembra que, quando perdemos Jesus de vista, surgem diversas distrações. Alguns se voltam para si mesmo, enaltecendo qualidades ou lamentando defeitos. Outros para os erros ou virtudes de outras pessoas, o que pode levar à crítica ou à idolatria. Há também aqueles que se distraem com as incertezas materiais ou se deixam abater pelos próprios problemas. A mensagem é clara: Jesus é o princípio e o fim da nossa fé, a fonte e o propósito final. Desviando o olhar dele, a fé perde seu valor e sua força. Essa metáfora aponta para a importância de mantermos o olhar firme nele, como única fonte de esperança e direção, principalmente quando enfrentamos desafios ou momentos de incertezas. Quando Jesus ascendeu aos céus, a partir do Monte das Oliveiras, os discípulos fixaram seus olhares nele, que subia para assumir seu lugar ao lado do Pai. Desde então, a Igreja, como a noiva de Cristo, mantém sua atenção voltada a Ele, esperando ansiosamente seu retorno. Olhar apenas para Jesus significa ter um foco contínuo no propósito divino e uma esperança firme na promessa da eternidade. É esse olhar de fé que fortalece a Igreja para resistir aos desafios, mantendo-a fiel e centrada em sua missão no mundo. O texto de Hebreus enfatiza que o propósito de fixar o olhar em Cristo é mais do que uma simples orientação, é a chave para a firmeza espiritual. Quando a Igreja olha para Jesus, encontra nele a força e a inspiração para viver uma vida que glorifica a Deus e que se mantém forte diante das provações. É uma convocação para todos os cristãos, manter a visão espiritual alinhada com Cristo, garantindo que a fé se torna cada vez mais sólida e profunda. No estudo do propósito de olhar para cima, somos levados ao conceito hebraico anthropos, homem, que significa aquele que olha para cima. Desde a criação, Deus formou o homem com essa postura elevada, que simboliza a conexão direta com Ele e a necessidade espiritual de buscar sempre o alto. Esse ato de olhar para cima é um convite constante para que elevemos nossos pensamentos e corações para Deus. A Bíblia reforça essa ideia ao longo de suas passagens. Em Colossenses 3, de 1 a 2, exorta-nos a buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Em Provérbios 15.24, aprendemos que o caminho da vida leva para cima, longe da perdição, e em Êxodo 32.9, o Senhor trata da cerviz endurecida, ou seja, aqueles que se recusam a olhar para Deus
preferindo a arrogância. Olhar para cima é, portanto, uma postura de fé e obediência. Ele lembra que fomos criados para nos elevarmos espiritualmente, sempre direcionando nossas vidas e nossos pensamentos para o Criador, mantendo o foco no propósito divino e na nossa origem e destinos celestiais. Fixar os pensamentos no alto significa buscar o céu e alinhar nossa vida com os propósitos divinos. Ao longo da Bíblia, encontramos ensinamentos que reforçam essa prática. Em Colossenses 3:1 a 2, somos aconselhados a manter nossos pensamentos nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, o que nos ajuda a viver uma vida mais próxima da vontade de Deus. Jesus, que é de cima, nos convida a essa postura, como destacado em João 8:23, onde ele mesmo se declara o exemplo de que veio do alto para nos salvar. Essa busca pela elevação espiritual fortalece a fé e nos lembra que o céu é o nosso destino. Quando o cristão olha para cima, ele não apenas alimenta sua fé com esperança, mas também mantém a vida direcionada ao plano maior de Deus. Esta postura mental nos fortalece contra as distrações terrenas e nos lembra do verdadeiro alvo da nossa jornada. É por isso que somos convocados a manter nosso olhar no céu, onde se encontra nossa esperança e o nosso chamado eterno. Ao concluirmos este estudo sobre a importância de olhar com propósito para Jesus, reconhecendo-o como o fundamento da fé, ele é o início e o fim de toda a jornada cristã, o autor e consumador da fé, e sua vida e obra nos chamam a olhar sempre para ele. A metáfora do olhar para o alto, além de indicar uma postura física, aponta para uma atitude espiritual, onde o cristão mesmo, em meio às dificuldades, direciona sua visão e sua esperança para Cristo e para o céu. Essa postura eleva o ânimo e fortalece a perseverança, mantendo a fé sólida diante das adversidades. Em Cristo encontramos o propósito eterno, a força para suportar as contradições e o exemplo maior de quem suportou tudo, inclusive a cruz, para cumprir sua missão divina. Ao direcionarmos nossos olhos para Ele, mantemos a certeza de que nossa caminhada não é em vão. Ele está à destra de Deus, nos guiando até o fim. Olhar para Cristo é essencial para que não enfraqueçamos, mas sigamos firmes em nossa fé e propósito. Tópico 4. Criados com propósito de filiação. A relação entre Deus e o cristão é descrita na Bíblia com uma profundidade que vai além de conceitos como soberania e autoridade divina. O autor do Hebreus 12 apresenta Deus como Pai, que disciplina e orienta seus filhos por amor, buscando sempre seu crescimento espiritual. Na cultura contemporânea, a ideia de filiação pode ser um desafio, especialmente para quem viveu sem uma figura paterna presente e amorosa, ou teve experiências negativas com pais autoritários. Assim, há um bloqueio que impede muitos cristãos de ver Deus como um pai amoroso e íntimo. Na Bíblia, a palavra correção, no original grego, paideia, que significa treinamento infantil, esse termo destaca que a disciplina divina não é punitiva, mas um processo de maturação. Ser corrigido por Deus é um privilégio, pois prova o amor paternal e assegura o crescimento na fé. A ausência dessa correção levaria a um estado de orfandade espiritual, enfraquecendo a fé e criando uma falsa liberdade. É na filiação que o cristão encontra paz e propósito, sabendo-se do cuidado por Deus com amor e disciplina. A disciplina é uma expressão do amor de Deus por seus filhos e atua como um guia no desenvolvimento espiritual do cristão. Em Hebreus 12, o autor enfatiza que a correção de Deus não é motivo de tristeza duradoura, mas sim uma forma de moldar o caráter do cristão, fortalecendo sua fé
e sua obediência. Assim como um pai amoroso corrige seu filho para que ele cresça com responsabilidade, Deus também disciplina seus filhos para o seu bem espiritual. A falta dessa correção cria um vazio, pois indica um distanciamento do pai e resulta em uma vida sem propósito. No entanto, o cristão que entende a disciplina como uma ferramenta de Deus para seu crescimento recebe essa orientação com um coração submisso e encontra paz no processo. Embora o momento da disciplina possa ser doloroso, o fruto que gera um coração cheio de paz e justiça é a verdadeira recompensa, fortalecendo o relacionamento com Deus. E por meio da disciplina, o cristão entende a profundidade do amor de Deus e caminha em direção à maturidade espiritual. Na parábola do filho pródigo, Jesus ilustra a importância de se ver como filho amado e não apenas como um servo. Nela, observamos dois irmãos com percepções distintas sobre o seu relacionamento com o pai. Enquanto o pródigo, mesmo após desperdiçar sua herança, retorna e chama seu pai de pai. O irmão mais velho demonstra uma postura de servidão, reclamando: há tantos anos te sirvo e nunca me deste. Esse sentimento revela o que podemos chamar de síndrome da serviência, uma condição na qual o filho enxerga-se apenas como um servo, sem perceber os benefícios e a intimidade que a posição de filho oferece. Deus não deseja que seus filhos vivam como meros servos ou funcionários. Ele nos criou para que nossa relação com Ele seja próxima e afetuosa, baseada no amor e na confiança. Quando o cristão aceita a sua posição de filho e não apenas de servo, ele toma posse das promessas e da intimidade que Deus oferece. A filiação com Deus abre um caminho para a verdadeira liberdade e para um relacionamento pleno, em que a confiança e o amor substituem a obrigação e o distanciamento. A relação de Jesus com seus discípulos exemplifica a profundidade de uma amizade que vai além da simples servidão. No início, Jesus se apresentava como Senhor e os discípulos o viam como Mestre. No entanto, com o passar do tempo, esse relacionamento evoluiu para uma amizade quando ele diz: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigo. João 15,15. Ser amigo de Deus é um privilégio oferecido a todos os seus filhos. Essa amizade permite um acesso íntimo aos pensamentos e aos segredos de Deus, algo que um simples servo jamais teria. Quando o cristão compreende essa mudança de status, ele experimenta uma nova dimensão em sua vida espiritual, na qual conhece mais profundamente o caráter de Deus e suas intenções. Esse tipo de relacionamento não se baseia apenas na obediência, mas no conhecimento mútuo e no prazer da comunhão. A amizade com Deus traz liberdade, pois revela o propósito divino de caminhar ao lado de seus filhos, compartilhando amor, instrução e sabedoria. Quando entendemos nosso papel como amigos de Deus, alcançamos um nível de intimidade que transforma completamente a nossa caminhada espiritual. A compreensão de Deus como Pai é o objetivo mais elevado do relacionamento cristão. Diferente de outras formas de religiosidade que enfatizam o medo ou a obediência cega, a filiação com Deus revela um laço baseado no amor, no cuidado e na orientação paternal. Ao reconhecer Deus como Pai, o cristão experimenta uma nova dimensão de paz e sentido de propósito, sabendo que, como filhos, temos um lugar de honra e cuidado no coração de Deus. Ele não nos corrige para nos punir, mas para nos fazer crescer, guiando-nos em direção a uma vida de santidade e justiça. Esse tipo de relacionamento expulsa o sentimento de orfandade espiritual e elimina a necessidade de se ver como apenas um servo, permitindo uma transformação que vai do temor à confiança e à intimidade. Viver como filhos é viver com um coração submisso e alegre, cheio de esperança
certo de que nossa caminhada é orientada pelo amor de Deus. Essa filiação é maior propósito divino para o ser humano, uma jornada onde encontramos em Deus o verdadeiro Pai e amigo. Tópico 5. Nosso propósito deve priorizar Deus e a família. Ao refletirmos sobre o propósito central do cristão de priorizar Deus e a família em todas as áreas da vida, o capítulo 13, versículo 4 de Hebreus, valoriza o matrimônio e a santidade do relacionamento conjugal. Com cerca de 474 versículos bíblicos focados em temas familiares, fica claro que o plano de Deus envolve a família como um pilar de crescimento espiritual, apoio emocional e integridade moral. Em tempos de influências e ideologias que desvalorizam o compromisso, nossa meta como cristãos é honrar esse propósito divino, a união entre homem e mulher, de acordo com a palavra, é projetada para refletir o amor, a compreensão e a fidelidade, construindo não apenas uma casa, mas um verdadeiro lar onde Deus está presente. O casamento é apresentado na Bíblia como um relacionamento especial projetado para ser vivido em amor e respeito. A analogia com o paraíso destaca a paz e a proteção mútua que devem existir entre os cônjuges. Em Gênesis, Deus nos mostra que seu propósito é abençoar todas as famílias da terra, promovendo uma felicidade que transcende os bens materiais. A palavra hebraica para bênção, baraka, significa um estado de felicidade, um estado de felicidade e satisfação emocional, indicando que o verdadeiro propósito de união está em cultivar sentimentos profundos e não apenas a aquisição de posses. No lar, é essencial que o casal cuide de 3 tipos de fogo: o emocional, o sexual e o espiritual, todos fundamentais para a conexão genuína. Construir essa intimidade requer ainda atenção aos detalhes e diálogo constante, fortalecendo a união. No contexto atual, a independência é fortemente incentivada, o que frequentemente coloca os cônjuges em caminhos separados. No entanto, o plano de Deus para o casamento é que ambos compartilhem uma vida interdependente, onde as necessidades emocionais, espirituais e mentais são atendidas em conjunto. O livro de Provérbios sugere que o parceiro ideal vem da vontade de Deus, enfatizando que o casamento deve ser uma decisão que coloca o plano divino como base. Em oposição ao conceito de jugo desigual, o cristão deve buscar companheirismo com alguém que compartilhe a mesma fé, evitando conflitos espirituais e promovendo uma união fortalecida. Para construir essa base sólida, cada cônjuge deve olhar para o outro como um complemento, mantendo um equilíbrio que possibilite uma verdadeira parceria. A fidelidade no casamento é um princípio fundamental na Bíblia, sendo a infidelidade vista como uma séria violação dos propósitos de Deus. O adultério ou relação sexual com alguém que não é o próprio cônjuge é um dos inimigos mais devastadores da família, capaz de romper laços, destruir a paz e comprometer a integridade espiritual. Em uma cultura que banaliza a infidelidade e incentiva a satisfação pessoal a qualquer custo, é fundamental que os cristãos reconheçam o dano profundo que isso causa, tanto na família quanto na igreja. A disciplina da mente e do coração é essencial para evitar esse mal, buscando o apoio constante de Deus. A verdadeira intimidade e o respeito mútuo construídos com base
na comunicação e na confiança são os meios pelos quais um casal pode se fortalecer contra essas influências negativas. Para muitos casais, superar as tentações requer um trabalho constante de identificação das raízes que levam ao adultério e à desconfiança. Muitas vezes, desequilíbrios espirituais ou necessidades emocionais insatisfeitas dentro do casamento podem abrir caminho para a infidelidade. Em um relacionamento onde a comunicação é negligenciada, pequenos problemas podem se acumular até explodirem em formas destrutivas. Cada cônjuge deve estar ciente de que dificuldades não justificam ações que prejudiquem o casamento. Um relacionamento saudável e transparente, baseado na empatia e na compreensão, torna-se a barreira mais forte contra influências externas e desejos egoístas. A chave é o diálogo constante e sincero, bem como o compromisso com o crescimento espiritual e emocional mútuo. Quando essas práticas estão presentes, o casamento não apenas evita crises, mas se torna uma fonte de felicidades e satisfação. O propósito final da vida familiar no contexto cristão é honrar a Deus, refletindo seu amor e seus ensinamentos nas ações diárias dentro do lar. Quando colocamos Deus e nossa família como prioridades, criamos um ambiente de paz e harmonia que se torna um testemunho para a sociedade. Este compromisso é mais do que uma obrigação religiosa, é uma expressão prática da fé e da devoção a um propósito maior que vai além do bem-estar individual. Ao resistir às influências negativas e buscar uma vida conjugal saudável e fiel, os cônjuges manifestam a bênção e a presença divina em suas vidas. Assim, o lar se torna uma extensão da igreja, um lugar onde os valores espirituais e morais são promovidos e onde cada membro se sente valorizado e amado. Ao fortalecer essa união, estamos construindo um legado de amor, compromisso e fé para as próximas gerações. Tópico 6. O propósito de Cristo é imutável. Jesus Cristo é a personificação de um propósito firme e inalterável. Como descrito em Hebreus 13.8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, imune às flutuações do tempo e das circunstâncias. Em um mundo marcado por constantes mudanças e incertezas, Cristo se destaca como a verdadeira constante. Essa imutabilidade é um aspecto fundamental de sua divindade e razão pela qual nossa fé pode ser solidamente ancorada nele. Ele é o padrão que nunca falha, que sempre nos guia. Cristo incorpora tudo o que precisamos e buscamos ser, mantendo um propósito eterno que jamais será abalado. Esta promessa de estabilidade e fidelidade nos inspira a manter nossa fé firme, sabendo que, independentemente das circunstâncias, podemos sempre contar com Ele. A diferença entre Deus, o Criador, e a criação é marcante. Em Hebreus 1, versículo 11 a 12, vemos que eles perecerão, mas tu permanecerás, apontando que o universo está sujeito a mudanças físicas e à ação do tempo. Assim, toda a criação envelhece, muda e pode ser deteriorar. Entretanto, Cristo, que é Deus, é imutável e eterno, e seu caráter, como mencionado neste texto, nunca se altera. Essa imutabilidade de Jesus nos oferece um alicerce firme em meio às instabilidades da vida. A criação é temporária, mas o Criador não muda. Seu propósito permanece o mesmo e inalterável.
Essa diferença entre a criação mutável e o Criador imutável reforça a nossa confiança em Jesus como o verdadeiro alicerce eternamente digno de nossa confiança e adoração. Deus é um Deus de promessas que não muda. Em Malaquias 3,6 lemos: porque eu, o Senhor, não mudo, destacando sua fidelidade. O contexto histórico dessa passagem nos lembra do retorno de Israel do cativeiro babilônico após 70 anos. Embora muitos não merecessem a misericórdia divina, Deus preservou a nação de Israel, permanecendo fiel ao pacto feito com Abraão. Esse pacto foi uma promessa de preservação, mesmo diante das falhas e mudanças da postura do povo. Deus continua imutável, um verdadeiro contraste com a inconstância humana. A fidelidade de Deus, a sua aliança, demonstra que ele age conforme sua natureza perfeita e inalterável. Mesmo quando os homens se desviam, Deus continua fiel, assegurando que suas promessas jamais serão quebradas. Esta verdade nos traz um grande conforto, lembrando-nos de que Deus é sempre digno de confiança, pois sua palavra é imutável. Em Lucas, capítulo 9, versículo 51, encontramos um momento crucial na trajetória de Jesus quando ele decidiu firmemente ir para Jerusalém. Ele sabia exatamente o que enfrentaria: a traição, a rejeição, a dor e a crucificação. Mesmo consciente das dificuldades e do sofrimento iminente, Jesus não vacilou. Sua firmeza no propósito de morrer em Jerusalém exemplifica a força de um propósito verdadeiramente inabalável. Jesus não foi uma vítima dos eventos, em vez disso foi um sacrifício consciente, voluntário, feito por amor e pela salvação da humanidade. Este compromisso demonstra que a firmeza em um propósito dá significado e valor ao ato, ainda que ele implique sofrimento e renúncia. A determinação de Jesus ao seguir até o fim é uma expressão máxima de sua imutabilidade e amor. Cristo nos ensina que o verdadeiro propósito se manifesta na capacidade de resistir e permanecer fiel, mesmo diante das mais duras provações. Ao concluirmos essa reflexão, que possamos sentir em nossos corações o peso e a beleza do propósito cristão. Viver para Deus, para nosso lar e para o próximo é um chamado de grande responsabilidade, mas é também uma fonte imensurável de alegria e realização. Deus nos deu o matrimônio e a família como bênçãos, lugares de amor e crescimento. Protegê-los e honrá-los é a nossa resposta de gratidão a Ele, o Criador de todas as coisas boas. Cristo nos deu o exemplo supremo de como enfrentar desafios com propósito e constância. Ao caminhar para a cruz, Ele não se desviou, mas permaneceu firme. Assim, quando surgirem momentos difíceis em nossa vida familiar ou espiritual, lembremos de fixar nossos olhos em Jesus e buscar nele a força necessária. Deus deseja que nossos lares sejam espaço de paz, harmonia e amor. Ele nos chama para que juntos façamos a diferença no mundo, sendo um testemunho vivo de sua graça. Que possamos crescer no propósito de Deus com humildade e determinação, através de nossa fidelidade, que possamos refletir o amor dele para todos os ao nosso redor, firmados em sua promessa de eternidade. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e somos em Ti, e somente em Ti encontramos o verdadeiro propósito para nossas vidas. Agradecemos por Ter nos chamado para Te seguir e para caminhar de acordo com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para honrar esse chamado, especialmente dentro de nossas famílias
e em nosso casamento, onde teu amor se reflete de forma tão especial. Pedimos, Senhor, que abençoes nosso lar e nos dê força para sermos fiéis ao compromisso que firmamos perante de Ti e com nossos entes queridos. Ajuda-nos a vencer as tentações e os desafios que surgem ao nos mantermos firmes e a caminharmos sempre em amor, respeito e perdão mútuos. Que em cada palavra e em cada ato o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, em nome de Jesus, pedimos que continue a nos corrigir com Tua bondade e a nos guiar em direção à maturidade espiritual. Que sejamos como Cristo, firmes em nosso propósito e dedicados ao bem maior que preparaste para nós. Obrigado, Senhor, por nos amar e por nos conduzir sempre. Que nossos corações e mentes estejam fixos em Ti, hoje e para todo sempre. Amém.